Sim, portanto, diz o Senhor de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão avilados. Amém? Feche seus olhos. Eu gostaria de convidar meu esposo para estar intercedendo aqui juntamente conosco. Aleluia, louvado seja Deus. Pede Deus para falar com você nessa noite. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, eu estudei uma outra palavra para estar ministrando aqui, mas hoje à tarde aconteceu uma coisa e foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Irmãos, eu não quero fugir da responsabilidade com o Senhor, porque eu tenho uma responsabilidade com Deus. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Peça o Senhor para falar com você nessa noite. Peça que o Senhor se sinta em liberdade para agir na sua vida naquilo que é necessário. Não naquilo que eu quero ou que você quer, mas naquilo que é necessário. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus de graça, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus santo, O Senhor é um Deus infalível, imutável, o Senhor é perfeito no início, no meio, no fim, o Senhor é Deus e não importa quais sejam as circunstâncias, Tu és Deus em meio à luta, Tu és Deus em meio à vitória, Tu és o Deus do céu, Senhor dos senhores, e nós te agradecemos, porque Tu és fiel e soberano, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Assente-se no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmãos, como eu iniciei dizendo, essa semana foi uma semana muito importante para a minha vida espiritual, por meio das palavras que foram ministradas aqui na igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Na terça-feira esteve aqui o pastor Natanael e ele ministrou nossos corações algo muito forte, vindo da parte de Deus. E ele dizia a respeito do que Deus procura. Ao mencionar o versículo que ele dizia o versículo que está em João, que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E ele nos trouxe uma reflexão sobre que Deus está procurando pessoas. Deus não está procurando um título, Deus não está procurando um tocador, Deus não está procurando algo que nós podemos possuir. Ele está procurando uma pessoa, um adorador verdadeiro. A condição para essa pessoa que será encontrada pelo Senhor é que o adore em espírito e em verdade. Essa é a condição. Mas o Senhor, Ele não está procurando nada além disso. Um verdadeiro adorador. E quando se diz adorador, realmente não é um cantor com técnica vocal, não é um tocador, multi-instrumentista. É uma pessoa que está adorando ao Senhor. E ontem, por meio da palavra, nós somos confrontados a respeito de conhecer Jesus. Na sexta-feira, o Senhor ministrou sobre nós que tudo nessa terra é sobre Ele. O bom, o ruim, o sim, o não, que é tudo sobre Ele. E tudo para Ele. Ou seja, tudo quanto nós fazemos se diz respeito ao Senhor. E que todo movimento que o Senhor faz nessa terra é sobre Ele, é para Ele. E hoje o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu quero transmitir. A Bíblia vai relatar uma história de uma determinada mulher que era casada com um homem. O nome dela era Ana. E o seu esposo possuía 2 esposas. Naquela época, se a primeira esposa não pudesse gerar filhos, o homem ele tinha direito de casar novamente com uma outra mulher, para que ele não perdesse a linhagem. Naquela época, a linhagem, o nome era muito importante. O homem, ele devia deixar filhos. Esse era o legado do homem. Um homem próspero, um homem com muitos filhos. Um homem que deixou um legado, muitos filhos, com muitas histórias, com a sua sucessão cheia. E a palavra do Senhor vai dizer então que Ana, ela era afrontada pela mulher do seu esposo, pelo fato dela não poder gerar filhos. A Bíblia vai dizer que aquela mulher atormentava Ana.
Aquela mulher perseguia Ana, humilhava Ana, pelo fato de Ana não poder gerar filhos. E também a palavra nos dá a entender que as mulheres que geravam filhos eram dadas como mulheres abençoadas, mulheres bem-aventuradas, que davam filhos ao seu esposo. E a Bíblia vai dizer que, passando por aquela situação, aquela mulher, ela se entristece. E ela vai procurar um recurso para o seu problema. Ela vai procurar uma solução para o seu problema. Então a Bíblia vai dizer que Ana vai até o templo do Senhor para clamar a Deus. Porque Ana, ela já tinha entendido que o caso dela era realmente só Deus. E quantas situações que nós passamos, irmãos, até entender que o nosso caso é só Deus. Em quantas coisas nós investimos até entender que é só Deus. E Ana foi. A Bíblia vai dizer que Ana, ela se derramou na presença do Senhor. Ana, ela fez a oração com o coração aberto, ela se lançou. Eu imagino que Ana, ela estava num momento tão quebrantado com Deus, tão assim que ela não estava ligando para nada. Ela só queria se derramar e sentir que verdadeiramente Deus iria ouvir a sua oração. E assim foi feito. A Bíblia vai dizer que o profeta que estava dentro do templo insinuou que Ana estava bêbada, por causa da postura dela diante do Senhor dentro da casa de Deus. Mas Ana não estava bêbada. Ana estava quebrantada. Ana estava no seu limite. Ana estava amargurada. Ana estava triste. Ana estava humilhada. Talvez você esteja em alguma dessas situações. Ana estava ali naquele mesmo jeito quando nós olhamos para uma situação, meu Deus, e agora? Só o Senhor. Ana estava com suas expectativas agora só no Senhor. Se alguém pode fazer algo por mim, é o Senhor. E o que mais me chama a atenção é que o esposo amava Ana. Ele não se importava que ela não podia dar filhos. A Bíblia vai dizer que ele amava Ana. Mas Ana, ela queria ter o prazer, o privilégio de gerar, de dar um fruto do amor que havia entre ela e seu esposo. Os seus filhos seriam fruto desse amor. Eucana, ele acalmava o coração dela, dizia para ela que não importava. Ou seja, a relação entre ela e seu esposo estava bem. Se ela fosse parar para analisar, talvez até mesmo isso que motivava as humilhações, o fato dela ser verdadeiramente amada. Ana, ela era amada. E nós sabemos, irmão, quando nós vemos meditar na palavra do Senhor, nós vemos alguns casamentos e nós não vemos muitos reflexos de amor. Mas a Bíblia vai dizer que Ana, ela era amada. E o próprio marido dizia para Ana que ela não devia se preocupar, que mesmo ela não podendo gerar filhos, ela era a esposa amada. Mas Ana queria ter seu filho. E a Bíblia vai dizer que ela foi até o templo, ela se rasgou na presença do Senhor, acharam que Ana estava embriagada. E a palavra do Senhor vai dizer então que ela disse que não estou embriagada, estou amargurada de alma. Mas logo depois a oração, a petição de Ana, ela foi respondida. Porque houve uma entrega, houve uma sinceridade da parte de Ana. Às vezes nós nos abrimos e a maneira que nós nos abrimos para o nosso irmão é a maneira que nós devíamos nos abrir com Deus. A maneira como nós choramos no ombro do nosso irmão é a maneira que nós devíamos chorar com Deus. E nós às vezes tratamos o Senhor de maneira diferente. Obviamente que nós temos que ter muito temor à presença do Senhor, porque Ele é soberano. Mas nós devemos nos rasgar na presença do Senhor e nos derramar. Porque muitas das vezes é isso que nos falta para mudar a nossa realidade, para mudar a nossa situação. Quantas das vezes, às vezes nós vamos
conversar com uma pessoa e a gente já começa a chorar. Mas quando a gente vai falar com Deus, é aquela dureza, aquela frieza, sendo que não seria mais interessante e melhor negócio para nós chorar com Deus, se derramar com o Senhor? Sendo que talvez ainda que o nosso irmão, o nosso esposo, o nosso amigo, a tua esposa, ela tenha palavra de ânimo, de fé para a sua vida, não é o Senhor que pode mudar a sua realidade? Então nós invertemos isso de intimidade. Pastor Júlio ministrou sobre isso ontem, achei muito interessante, falou comigo que nós não estabelecemos a nossa intimidade com Deus. Hoje alguém falou comigo assim: eu estou com vergonha de orar. Será que Deus me ouve? Irmãos, obviamente o pecado, sim, ele tem que trazer temor no nosso coração. Jamais que nós devemos pecar e naturalizar o nosso pecado e está tudo bem. Mas nós precisamos entender que antes do seu filho, antes da sua esposa, antes do seu amigo, antes de qualquer pessoa, o Senhor, Ele te conhece intimamente. O Senhor te chama de filho, o Senhor te chama de amigo, o Senhor te chama de pai, o Senhor te chama de irmão, o Senhor te chama de mãe. Sim, a Bíblia diz isso. A Bíblia vai dizer que certa feita, Jesus ele estava pregando, aí chega o irmão de Jesus e a mãe de Jesus. Ó Jesus, seu pai, sua mãe e seu irmão estão lá fora te chamando. Aí Jesus vai dizer o quê? A minha mãe e o meu irmão são todos aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Quando eu vejo Jesus falando sobre isso na sua palavra, eu vejo o quanto que o Senhor aliança a intimidade conosco. Porque oportunidade, Jesus nos chama de filho. Jesus nos chama de amigo. O Senhor nos chama de mãe. O Senhor nos chama de irmão. Já parou para pensar qual que é o nível da intimidade que o Senhor está estabelecendo comigo e com você? A ponto de chamar isso? Por quê? Eu não chamo ninguém, além da minha mãe de mãe. Eu não chamo ninguém, além do meu esposo e de meu esposo. Mas o Senhor nos chama de minha noiva. Me chama de mãe, me chama de irmão, me chama de amigo. Porque o Senhor colocou em você e colocou em mim intimidade com Ele. E muitas das vezes, irmãos, eu falo porque somos nós, a falha, ela sempre vem de nós. Nós fugimos do Senhor. Livro de Tiago: acheguei-vos a Deus e Ele chegará a vós. Que nos falta é nós nos entregarmos para o Senhor. Nos falta é nós darmos aquele passo que falta para que nós venhamos ter a intimidade com Deus. Porque quando nós buscarmos, nós o acharemos. Quando nós invocarmos, Ele ali estará conosco. O Senhor, Ele quer ter um nível de intimidade tão grande comigo e com você, irmãos. A Bíblia vai dizer que nós devemos clamar a Ele, porque Ele nos revelará coisas que ainda não foram ditas. Coisas que ainda nós não sabemos. Eu acredito então que sejam coisas que ainda não estão nem na Bíblia. Porque são coisas que não sabem. Ou seja, o Senhor quer te revelar coisas novas, coisas que alguém ainda não disse, que o homem não descobriu, que a mulher não descobriu, que o homem não ministrou, mas que está no coração de Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Ontem eu saí daqui com meu coração fumegando. Falei assim, eu quero conhecer mais Jesus, porque conhecer Jesus, isto é a vida eterna. Isso é a vida eterna. Irmãos, e aí a palavra do Senhor vai dizer que então, Ana, ela é respondida. O anjo visita Ana e a sua bênção chegou. O fruto da sua oração chegou. O fruto da sua fé, da sua perseverança, o fruto do seu entregar chegou. A Bíblia vai dizer que antes, quando Ana se derramou na presença do Senhor, ela fez um voto com Deus.
que se Deus desse a ela filho, se desse a ela a oportunidade de ser mãe, ela entregaria o seu filho para a obra do Senhor, para crescer, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os mandamentos do Senhor. E Ana fez. Irmãos, a Bíblia vai dizer que foi só o tempo de Samuel desmamar. Irmãos, isso é muita fé, né? Você sonhar em ter um filho, sonhar com a sua alma, a ponto de você ter uma atitude constrangedora dentro do templo, né? Para ter um filho. E ainda o devolver para o Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que foi o tempo de Samuel desmamar. Não sei, um ano e pouco. Só esse tempo. Ana levou ele lá para o templo. A Bíblia vai dizer que Ana via Samuel uma vez por ano. Uma vez por ano. Irmãos, não tinha WhatsApp não, mandar foto, fazer chamada de vídeo. Acho que nem carta tinha. Era uma vez por ano ir lá e ver Samuel. Imagina, quando ela chegava, ela não viu ele descobrindo as coisas, descobrindo os alimentos, aprendendo coisas novas. A cada fase que você olha para o seu filho e vê, meu Deus, meu filho está crescendo, e você está ali todo dia. Meu Deus, meu filho precisava de mim para fazer isso ontem, hoje ele está fazendo sozinho, criando aquela independência. Ana não pode. A Bíblia vai dizer que ela teve outros filhos, mas Samuel era o primogênito, o filho da promessa. E ela não acompanhou os detalhes da sua vida. Não viu o corpinho de Samuel mudando, se tornando homem. Não teve a oportunidade, porque ela o entregou para o Senhor. Irmãos, e para Ana, isso não foi motivo de choro, não foi motivo de desespero, não foi motivo de lágrima, foi motivo de alegria. Porque a promessa dela tinha chegado para ela. Irmãos, e a palavra do Senhor vai dizer que Samuel cresceu, virou um homem de Deus. Não, ele já estava se tornando, né? Ele já era um homem de Deus desde que Deus colocou ele no ventre de Ana. Mas ali ele começou a ser moldado pelo Senhor. Aprendeu sobre a obra de Deus. Irmãos, e quando Deus ele tem uma chamada para alguém, quando Deus ele coloca uma responsabilidade na minha mão ou na sua mão, Deus sabe o que Ele está fazendo. Porque muitas das vezes nós confrontamos, Senhor, será que é isso mesmo para mim? Quando o Senhor nos entrega uma revelação a respeito do nosso futuro, meu Deus, será que eu tenho capacidade para viver isso? Não é equívocos nas promessas do Senhor. O Senhor, Ele não chega assim, nossa, meu Deus, você fez isso, né? Aquela promessa agora não está valendo mais. Não, irmãos, o Senhor ele não muda de ideia. A gente aqui é errado, a gente que anda caminho tortuoso, a gente que luta contra a vontade de Deus, mas o Senhor ele é perfeito e soberano. E nessa noite eu quero falar sobre o fruto de Ana. Se nós formos olhar a história de Samuel, o quanto que essa história nos abençoou nos dias de hoje. A Bíblia vai dizer que então Samuel é levantado como juiz, como sacerdote. E Deus trabalhava na vida de Samuel de maneira maravilhosa, irmãos. Samuel estava ali no templo do Senhor. E Samuel, ele estava tão conectado com Deus que ainda que o pecado estava perto de Samuel, Samuel não se contaminava com o pecado. Ainda que os profetas de Deus já não ouviam mais a voz de Deus, Samuel estava ali ouvindo a voz de Deus. Então a palavra do Senhor ela traz para mim e traz para você o quê? Não importa onde você esteja, você pode ter intimidade com Deus. Samuel estava dentro de um templo corrompido, profeta corrompido, filhos de profetas corrompidos, mas isso não corrompeu Samuel. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, terra corrompida, lugar sujo, imundo, cheio de pecados, mas ele não se corrompeu. Onde você estiver, você pode ter intimidade com Deus. Isso só depende de você. Porque se depender do Senhor, já tem.
Então, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que o fruto de Ana foi esse profeta, foi esse homem de Deus, foi esse servo de Deus. E o que eu acho mais lindo é que, mesmo Samuel já maduro, ele estava na disposição para aprender com Deus. Porque quando ele vai à casa de Davi, e ele vê os irmãos de Davi, que ele foi ali para escolher um rei, o povo, naquela época, a palavra do Senhor vai dizer que as pessoas eram dirigidas, governadas por juízes. Os juízes organizavam tudo, decidia tudo, julgava as causas. Mas só que em todos os outros lugares haviam reis. Mas aquele lugar ali, Samuel exercia a liderança. E o povo era abençoado. E a Bíblia vai dizer que, então o povo pede um rei. Nós queremos um rei. Assim como os outros reinos têm rei, nós queremos que aqui também tenha. Não era o projeto de Deus, não era a vontade de Deus, mas assim como o povo pediu, Deus fez. Porque muitas das vezes nós clamamos por coisa que não é para nós e quando chega nós passamos luta. Foi assim. O trabalho que estava sendo feito estava de acordo com o Senhor. O Senhor estava de acordo, o Senhor estava abençoando. Mas o povo pediu, o povo clamou, o povo implorou por um rei. Tá bom. A Bíblia vai dizer então que Saul, ele foi levantado, o povo pereceu, mas o rei a qual o Senhor ordenou, a qual o Senhor ungiu, a qual o Senhor abençoou, Davi. E a Bíblia vai dizer que então ele vai lá na casa de Davi. Estavam os irmãos de Davi, e eles eram homens de guerra, eram homens formosos, homens preparados, homens com fisionomia de rei. Só que nenhum deles ali era o escolhido do Senhor. Porque muitas das vezes é assim. As pessoas olham por fora e acham que nossa, é de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus. Mas o lado externo, irmão, não define nada. Nada, nada, nada. Obviamente que o que está dentro reflete em nós o exterior, com certeza. Mas os nossos julgamentos acerca do que nós vemos, ele é enganoso, irmãos. Ele é completamente enganoso. Acerca do que nós vemos, nós não temos conclusão nenhuma sobre o que nós vemos. E a Bíblia vai dizer então que Samuel ele fez isso, como eu e você. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Ele chegou lá e achou que um daqueles homens era para ser o rei. Mas aí o Senhor nosso Deus fala para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. A forma como você está vendo, a forma como você está julgando não é a minha forma, Samuel. Aqui não está o rei, o meu rei escolhido. Ali Samuel aprendeu. Samuel estava muito tempo na casa do Senhor servindo a Deus, mas ele ainda estava aprendendo. Quantas pessoas que sofrem porque não têm humildade para aprender com Deus. Porque acha que já está bom demais e que sabe demais e que faz e acontece. Mas Samuel sabia que ele podia aprender mais. Ainda mais vindo do nosso Deus que é infinito. Eu posso viver 1000 anos, que eu ainda não vou aprender tudo sobre o meu Deus, porque o meu Deus ele é infinito. Então a Bíblia vai dizer que manda chamar Davi. Ali está o menino que ninguém dava nada, o menino que tinha a fisionomia não de um rei, não de um lutador, mas estava ali. E eu vejo Davi como um fruto de Samuel. Através da sabedoria, através da presença de Deus na vida de Samuel, Davi foi ungido rei. Ele assumiu posteriormente a Saul. E Davi, ele também nos traz uma lição. Porque Davi foi um homem de Deus. Ai, Rafaela, mas Davi pecou. Davi adulterou. Davi tramou um assassinato, sim. E o que nós aprendemos com isso? Que ainda que a gente falhe, ainda que a gente caia, ainda que a gente peque, a misericórdia do Senhor ela nos alcança.
E ainda assim, podemos ser um homem segundo o coração de Deus. Ainda assim eu posso ser uma mulher segundo o coração de Deus, se houver em mim o arrependimento sincero, se houver em mim arrependimento e abandono de pecado. Fruto de Davi. Davi trouxe de volta a presença de Deus para o seu reino. Davi sacrificou e trouxe de volta a presença de Deus para aquele lugar. Irmãos, e a palavra do Senhor para mim, para você nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a respeito dos nossos frutos. O que é que Deus te entregou? O que é que você clamou a Deus e Deus te deu? Foi um filho? Foi um casamento? Foi uma porta aberta? Foi um ministério? Foi uma responsabilidade? E qual que está sendo o fruto daquilo que Deus te deu? Qual é o fruto para Deus do seu filho? Qual é o fruto para Deus que você entrega no meio do seu casamento? Do dom que Deus te entregou. A Bíblia vai dizer, aleluia, louvado seja Deus, que Deus entregou para Paulo. Paulo, ele recebeu a presença de Deus. Ele foi confrontado ali pelo Senhor. Saulo, por que tu me persegues? E ali Saulo, ele abriu a visão espiritual, ele viveu algo novo com Deus. E ele recebeu uma autoridade. E o que é essa autoridade que Deus entregou para Paulo? Resultou. Paulo abriu igrejas, Paulo confrontou pessoas, Paulo bateu de frente com hipócritas. Esse foi o fruto de Paulo. Nós abrimos a palavra do Senhor nos livros que foram escritos para Paulo, eles transformam a nossa vida. Qual foi o fruto de Davi? Davi trouxe a presença de Deus por intermédio de algo que foi entregado nas suas mãos. Davi, você é rei. O que é que você vai fazer com isso que eu estou te entregando, Davi? Senhor, eu vou trazer a tua presença para este lugar. José, você vai ser governador do Egito. O que é que você vai fazer, José? Quando você governar o Egito, vou usar com sabedoria, com amor e com misericórdia. Vou alimentar pessoas, eu vou salvar esse povo da morte. Esse foi o fruto de José. Elias, eu te dou poder, eu te dou autoridade. Quando você clamar pelo nome do Senhor, mandarei fogo do céu. O que é que você vai fazer, Elias? Eu vou destruir os profetas de Baal, que estão tentando envergonhar o nome do Senhor. O que é que você está fazendo, irmãos, com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Com aquilo que você clamou e Deus te entregou? Irmãos, nós somos árvores. E a árvore, ela dá frutos. Ela floresce, é maravilhoso. Mas das flores, elas vêm os frutos. Se você tirar um fruto daquela árvore e tirar a semente desse fruto, você vai plantar essa semente, vai nascer outra árvore. Dessa árvore vai nascer outro fruto. E se você plantar novamente, assim sucessivamente. Jesus, vai lá, desce lá, eu estou te entregando amor. O que é que tu vai fazer com esse amor que eu estou te entregando? Eu vou entregar a minha vida, eu vou sacrificar, porque os meus frutos são permanentes e vai durar para sempre. Ele vai alcançar milhares e milhares de geração. Irmãos, obviamente, com certeza o Senhor, Ele entregou algo para você. O que é que você está fazendo com esse algo? Você clamou, pediu a Deus por uma bênção, por uma resposta, por uma porta aberta. O que é que você está fazendo com esse algo que o Senhor colocou nas suas mãos? Com aquilo que o Senhor confiou a você? Com aquilo que Ele depositou expectativas em mim e em você, o que é que nós estamos fazendo?
orou, tanto por isso, chegou a bênção. Senhor, estou levando de volta para o templo, para que cresça nos caminhos do Senhor. Ana, sua entrega, o seu fruto gerou frutos infinitos. Ana, a sua entrega tem abençoado pessoas até nos dias de 2022, Ana, e vai continuar abençoando. Agora, qual é o meu fruto? Qual é o seu fruto, irmão? O que o seu fruto está causando para o reino de Deus? O seu fruto vai gerar mais frutos para Deus? Vai. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos vai gerar mais fruto para Deus? Ou está sendo uma árvore seca, que a qualquer hora cai para o lado? Ou às vezes nem vai cair, vai ficar lá de em pé. Irmãos, nessa noite o Senhor, Ele está nos chamando para uma grande responsabilidade que Ele colocou nas nossas mãos. Porque você cumpre um papel muito importante para Deus quando Ele coloca algo nas suas mãos. Quando Ele coloca algo nas suas mãos, Ele espera que aquilo seja executado. Aquele fruto, Ele cumpra o propósito devido, para que aquilo não venha parar. Já parou para pensar? Existem árvores e frutos e verduras e legumes de várias espécies. Se o homem decidir parar de plantar, vai acabar. Nunca mais vai ter aquela fruta, aquele fruto, que é a criação de Deus. Por que existe? Que você consegue comprar porque tem alguém plantando e fazendo aquele fruto continuar se multiplicando. Mas a partir do momento que alguém fala assim, acabou, ninguém mais vai plantar abóbora. Acabou a abóbora no mundo. Qual é o seu fruto para Deus? Qual a resposta para essa nação que o seu fruto está dando? Irmãos, não pode morrer em nós. Não pode, não pode. Ana, ela entregou seu filho ali para poder crescer, aprender. Ela estava entregando aquele fruto, aquele milagre, aquele bem precioso. Eu acredito que Ana amou os seus filhos de igual maneira, mas Samuel era algo que batia mais forte no seu coração, porque veio primeiro, porque foi aquele que Deus respondeu, foi aquele que Deus mudou a história dela. Mas ela entregou aquilo para Deus, para que algo maior fosse estabelecido. Irmãos, depois que Samuel ele foi levado para lá, a história de Samuel é maravilhosa, porque começa com a purificação do templo do Senhor, com a mudança de história. É isso que o Senhor quer, que aquilo que Ele te entregou faça. Causou uma mudança. Na onde, Rafaela? O que Deus te entregou que você estava tanto clamando? Uma porta aberta? Deus está te clamando para que você cause uma mudança, uma transformação naquele lugar. Pelo que você estava clamando para que Deus te entregasse o filho, faça com que o seu filho reconheça o Senhor como Deus que estás no céu. O que você estava clamando? Eu queria um casamento e Deus me abençoou. Faça com que o seu casamento seja um objeto da glória de Deus, um instrumento para o Senhor. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer em Jeremias 29:13, e buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Irmãos, e o Senhor, Ele coloca essa palavra no nosso coração para que nós venhamos aprender a conduzir a nossa vida, a conduzir aquilo que nós temos recebido, a entender os privilégios que nós temos, entender os privilégios que nós recebemos do Senhor. Passar a dar significado às coisas que vêm à nossa mão. Passar a entender as mudanças que acontecem na nossa vida. Passar a espiritualizar as coisas que às vezes nós banalizamos.
Onde, irmãos, onde eu vou pegar um gancho da pregação de terça, da pregação de sexta, da pregação de ontem? Onde a glória para Deus na minha e na sua vida, irmãos? Irmãos, no seu casamento, o Senhor está sendo glorificado? Na criação do seu filho, o nome do Senhor está sendo glorificado? No seu trabalho, o nome do Senhor está sendo glorificado? Lá na sua rua, o nome do Senhor está sendo glorificado através da sua vida? Onde você passa, ali a glória para Deus? Quem conhece Jesus, quem busca conhecer Jesus, carrega a glória para Deus, carrega a glória de Deus, leva por onde ele passa a glória de Deus, entrega para Deus aquilo que pertence a Ele, porque muitas das vezes, irmãos, pessoas querem glória para si. E a Bíblia vai dizer que aquele que toma glória para si nessa terra já recebeu o seu galardão. E quando chegar no último dia, ainda que seja salvo, não receberá galardão dessas obras, porque já recebeu nessa terra. Aquele que recebe galardão por obras nessa terra não recebe no céu. Irmãos, o nome do Senhor está sendo glorificado na sua vida? Quando você louva a Deus aqui dentro da igreja, juntamente com o ministério de louvor, há uma verdadeira adoração saindo do seu coração? Há um verdadeiro quebrantamento saindo de dentro de você? Porque senão, irmãos, as nossas palavras são em vão, os nossos louvores são em vão, o nosso tempo aqui dentro é em vão. Porque o que importa é como que está aqui. Não importa se você pula, se você roda, se você grita. O importa é o que está saindo daqui e indo para lá. E nessa noite o Senhor ele vem nos confrontar mais uma vez nessa semana que passou juntamente com hoje. Verdadeiramente, o Senhor está sendo glorificado na sua vida? Está sendo glorificado na sua vida, onde você passa, nas coisas que você faz, no seu comer, no seu beber? No comer e no beber, sim. Quer comer, quer beber, façam tudo para a glória de Deus. Verdadeiramente Deus está sendo adorado por nós aqui, irmãos. Irmãos, porque a gente pode fazer um serviço mal feito no nosso trabalho, na nossa casa. É um problema nosso. Problema nosso. Mas para Deus, não. Para Deus, não. Ou é bom ou não é. Não tem meio termo. A metade foi bom. Não. E é para isso que o Senhor nos chama hoje, irmãos. Para que nós venhamos reverenciar o nosso Deus. Saber a nossa posição diante de Deus, colocar temor no nosso coração, não só dentro da igreja física. Saber que as coisas que acontecem na nossa vida, elas precisam ser para a glória de Deus. Saber que quando nós clamamos por algo e Deus nos entrega algo, nós devemos fazer disso motivo para a glória de Deus. Deus te deu uma cura. Irmãos, usa a sua saúde para a glória de Deus. Deus te deu uma porta aberta. Use o seu trabalho para você ganhar almas para Jesus. Aleluia. Você pediu a Deus um ministério, ou talvez nem tenha pedido, mas use esse ministério para a glória de Deus. Use o que Deus te deu, para que isso venha gerar ainda mais coisas para a glória de Deus. Não pode acabar, não pode ter fim. Irmãos, eu acredito que Deus ele está querendo que nós venhamos mudar a nossa maneira de servir a Ele, mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de o adorar, a nossa maneira de se dizer sou crente, sou cristão, sou isso, sou aquilo. O Senhor ele só quer ser o centro, irmãos. Só quer estar no meio, no centro de tudo. De tudo.
Ele quer ser o plano primeiro, o primeiro plano, o primeiro pensamento do dia, o primeiro desejo, a primeira pessoa em quem você pensa para desabafar. O Senhor quer ser a primeira prioridade da sua vida. Primeiro de tudo, irmãos, de tudo. Eu falo de tudo, dos detalhes. O primeiro em que você pensa quando você é abençoado. O primeiro em que você pensa quando as coisas não vão bem. O primeiro em que você pensa quando você precisa tomar uma decisão. O primeiro em que você pensa quando você precisa ir, quando você precisa vir, quando você precisa se retirar. O primeiro em que você pensa quando você recebe o seu salário. Preciso tirar o meu dízimo, que é do Senhor. O primeiro em que eu penso a cada minuto do meu dia. Gente, eu estou me alimentando agora. Isso é para a glória de Deus. O Senhor está abrindo as portas. E isso não é sobre o que eu fiz ou sobre a minha capacidade. Isso é para a glória de Deus. Assim como os profetas do Senhor, irmão, nós estamos como sucessores. Somos os discípulos. Após os discípulos que estão na palavra do Senhor. Olhe para os frutos dos discípulos, irmãos. Olhe para os frutos dos profetas. Olhe para os frutos dos homens e das mulheres de Deus na palavra. Imagina se nós fôssemos falar sobre os frutos de cada um deles e sobre o impacto que esses frutos causaram. Irmão, eu e você fomos alcançados pelos frutos dos discípulos, dos apóstolos, dos profetas, dos sacerdotes, das mulheres de Deus. Até nós. E os nossos frutos vão alcançar quem? Quem? O seu fruto alcança seu vizinho? Através da sua vida, seu vizinho tem sido abençoado? O seu colega de trabalho? O seu irmão da igreja? Irmãos, porque nós temos que gerar frutos, os mesmos frutos que Jesus gerou quando Ele nos ensinava aqui nessa terra, nós temos que gerar. Senão nós estamos servindo errado. Porque Jesus ele veio exatamente para isso também. Para nos ensinar a servir. Servir. Então, irmãos, nessa noite, o Senhor coloca no meu e no seu coração. Para que você passe a olhar os acontecimentos da sua vida de forma diferente. Que você passe a centralizar o Senhor na sua vida. Porque o Senhor ele está em tudo, irmãos. Está em todo lugar. Está em todo momento. Está em cada minuto, cada segundo. Nós nunca fugiremos da presença do Senhor. Porque onde nós nos escondermos, ali estará o Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite.